Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo jóia? Tudo, senhor? Tudo bem. Estava com saudade já. Eu estou apanhando aqui um pouquinho, mas já vou abrir o vídeo, tá? Beleza. Pronto. Olá, pessoal. Semana passada a gente estava conversando sobre potencial elétrico, né? E eu acho que para terminar a apostila 2 ainda faltavam alguns exercícios, é isso? Sim. Então vamos começar por esses exercícios, tá? Só deixa... Vou esperar mais um pouquinho o pessoal terminar de entrar, enquanto isso eu vou abrir as apostilas aqui, tá bom? A gente parou na página 139, certo? Eu não lembro em qual exercício. Acho que foi a questão número 5. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Então, é isso mesmo? David? Bom dia. Tudo jóia? Tudo, professor. A gente parou na questão número 5, é isso? A 5 a gente já fizemos, já. Já, então, agora é a 6, né? É isso? Então tá bom. Deixa eu preparar aqui para vocês enxergarem a louça. Vamos começar. Tá bom assim, né? Deixa eu mudar aqui a iluminação. Peraí. Prontos? Podemos começar? Dá um ok para mim, se estiver tudo bem? Ok, professor. É só você, né, David? Não, quero ver. E o resto, pessoal? Aninha? Ok. Letícia? Isa? Bom dia. Então, vamos lá. A gente... Ok, André. É que Ó, meu computador tá uma porcaria. o meu também tem uma carroça imensa. Não sei se você reparou que eu demorei para começar, né? Eu perdi 2 aulas ontem porque não pode desligar, tem que deixar invernado. Minha companheira veio, usou e desligou e não conseguia ligar. Tá ótimo. O meu também tem esses problemas. Tá? Você lembra o dia que ele travou? Eu levei quase 1 hora para conseguir voltar a fazer ele funcionar. Aí perdemos uma aula, não teve jeito, né? Questão número 6, vamos lá. Na configuração a seguir estão representadas as linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade igual a 2 vezes 10 ao quadrado, volts por metro. Considere as afirmativas abaixo. 1. A separação D entre as superfícies equipotenciais vale 0,2 metro. 2. O trabalho realizado pela força elétrica e assim por diante, tá? Tem várias afirmações. Ele quer saber qual delas ou quais delas são verdadeiras, certo? Bom, então vamos lá, deixa eu preparar a figura aqui para nós. Exercício 6. Então eu tenho um campo uniforme. Suas linhas de força são representadas por retas paralelas, igualmente espaçadas. Tá? E eu tenho, nesse campo uniforme, 2 superfícies equipotenciais, tá? Que aparecem aqui como linhas tracejadas. Então, eu tenho uma superfície equipotencial aqui do lado esquerdo, cujo potencial elétrico, ele falou que é de 60 volts.
Do lado direito eu tenho outra superfície equipotencial, cujo potencial elétrico ele falou que é de 20 volts. A distância entre as duas superfícies equipotenciais ele vai chamar de D minúsculo. Certo? E a intensidade do campo elétrico é 2 vezes 10 ao quadrado volts por metro. Dois vezes 10 ao quadrado volts por metro. Tá, então vamos analisar cada uma dessas afirmações, tá? Primeiro, a distância D entre as superfícies equipotenciais vale 0,2 metros. Será? Como eu faço para verificar isso? Usa Pode falar. o Edu. Isso. Grande. É uma boa você lembrar. Toda vez que aparecer uma questão sobre campo uniforme, numa prova de vestibular, a primeira coisa que você deve pensar é, lá vem o Edu. Tá? Pintou campo elétrico uniforme, lá vem o Edu. Porque aí ele vai fazer essa jogada, tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá certo? Quer dizer, eu posso fazer a análise do campo elétrico das duas maneiras, ou uma análise vetorial ou uma escalar. E a ponte de ligação entre as duas é essa relação, tá? No campo uniforme, E vezes D igual a U. Então, na primeira afirmação que ele faz, tá? Eu usaria a relação E vezes D tem que ser igual a U. U é a diferença de potencial entre as duas superfícies, certo? Então, a intensidade do campo é 2 vezes 10 ao quadrado, 2 vezes 10 ao quadrado vezes D, é igual à diferença de potenciais, portanto, 60 menos 20. Certo? Então, D deve ser igual a 40 dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. 40 dividido por 2 vezes 10 ao quadrado costuma dar 20 vezes 10 a menos 2 metros. Portanto, essa distância é de 20 centímetros. Ok? Tudo bem? 20 centímetros ou 0,2 metros, portanto, a primeira afirmação é verdadeira. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Seguinte. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q minúsculo igual a 6 microcoulombs de A para C vale 24 vezes 10 a menos 5 joules. De A para C. Então, eu tenho aqui o ponto A. Eu tenho aqui um ponto C. Certo? Eu sei que o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de um ponto ao outro, tá? Trabalho para levar a carga de A para C, pode ser calculada como a carga vezes a diferença dos potenciais, né? Mas é sempre o potencial inicial menos o potencial final. Tá certo? Então, o trabalho realizado pela força elétrica seria a carga transportada, que é 6 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, que multiplica potencial de A, 60 volts, menos potencial de C, 20 volts. Tá certo? Então, aqui dentro vai dar 40 vezes 6, dá 240. 240 vezes 10 a menos 6. Certo? 240 vezes 10 a menos 6 também poderia ser escrito como 24 vezes 10 a menos 5 joules. É o que está escrito aí? Sim ou não? Vale 24 vezes 10 a menos 5 joules, portanto, a segunda afirmação também é verdadeira. Ok? Tudo bem até aí, sim ou não? Sim. Beleza? Joia.
Deixa eu marcar os outros pontos aqui, ele vai falar dos outros pontos. B e D. Legal. Então, para não perder a figura, eu vou apagar aqui em cima, tá? Tudo bem? Ih, meu pano está muito molhado. Espera aí, deixa eu passar o papel aqui. Bom, terceiro, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q igual a 6 microcoulombs de A para B é maior que o trabalho realizado para deslocar a carga de A para C. Verdadeiro ou falso? Não ouvi sua resposta. Ele está falando que o trabalho realizado para deslocar a carga de A para B é maior que o trabalho realizado para deslocar a carga de A para C. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Não depende da trajetória. Ótimo. Perfeito. Argumento perfeito. Tá? Você vai falar, Letícia? Eu ia falar isso que o David falou. Isso. Trabalho não depende da trajetória, tá? Mas, de qualquer forma, alguém poderia questionar assim, mas não se trata de uma questão de trajetória. Aqui eu vou de A para uma posição C. Aqui eu vou de A para uma posição B. Então, não é de A para C nos dois casos, certo? São posições diferentes. Tá, mas acontece que o potencial elétrico de B é igual ao potencial elétrico de C, porque eles pertencem à mesma superfície potencial. Legal? Tudo bem? Então, trabalho realizado para levar de A para C poderia ser entendido, de A para B, desculpa, poderia ser entendido como trabalho realizado para levar de A para C, mais o trabalho realizado para levar de C para B. Tá? Trabalho realizado para levar de C para B é 0, portanto, os dois trabalhos seriam iguais. Tá bom? Tudo bem? Trabalho realizado pela força elétrica para deslocar qualquer carga elétrica de D para A é nulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Ótimo. Trabalho realizado para levar de D para A é nulo, por quê? Porque D e A pertencem à mesma superfície potencial, né? Então, o potencial de B é igual ao potencial de A. Isso significa que a diferença dos potenciais dá zero, portanto, o trabalho realizado é zero. Tá? Então, essa daqui é verdadeira. Por enquanto, só a 3 é falsa, né? Tá certo? 5. A energia potencial elétrica de uma carga localizada no ponto C é maior que a da mesma carga localizada no ponto B. Ó, afirmação 5. Energia potencial de uma carga localizada no ponto C é maior que a energia potencial de uma carga localizada no ponto B. Verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Acho que é falso, é um bom palpite. Por que seria falso? Potencial, não, o potencial é o mesmo. O potencial é o mesmo, isso aí, tá? Então, você não pode esquecer que energia potencial pode ser calculada como a carga de prova vezes o potencial do ponto. Certo? Então, no ponto B seria a carga vezes o potencial de B. No ponto C seria a carga vezes o potencial de C. Mais potencial de B é igual a potencial de C. Portanto, a energia potencial é a mesma nos dois pontos. Eu tenho aqui mais uma afirmação falsa. Legal? Então, a 3 e a 5 são falsas. 1, 2 e 4 são verdadeiras. Portanto, são verdadeiras
1, 2 e 4, alternativa? Alternativa? B. B de bola. Beleza, perfeito, isso aí. Tá bom? Joinha. Vamos lá, questão número 7. Opa, dá uma lida aí na questão número 7 enquanto eu preparo a luz. E aí, galera, prontos? Vamos lá, peraí, deixa eu só tirar um negócio aqui. Ok, pronto. Então, questão número 7 diz assim. Duas cargas elétricas pontiformes, de mesmo módulo que, e sinais opostas, são fixadas a distância de 3 centímetros entre si. Determine o potencial elétrico no ponto A, em volts, considerando que o potencial no ponto B é de 60 volts. Ok, então para eu conseguir calcular o potencial elétrico no ponto A, eu vou precisar saber as distâncias envolvidas, né? Então, uma das coisas que ele informou no enunciado, estas duas partículas são mantidas fixas a uma distância de quantos centímetros, Manoel? 0,3 metros. Opa, beleza, obrigado. Já convertido para metros, é 0,3? Desculpa. Eu li Não, é errado. 0,03, desculpa. Ah, tá, não li errado não, tá? É 0,03. Tá bom, então vou fazer assim, vou colocar como notação científica, tá? 3 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Tudo bem? Qual é a distância da carga mais Q até o ponto A? É 0,01 metros. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 2 metros. E da carga mais Q até o ponto B, a mesma coisa, né? 1 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Agora eu tenho mais uma informação, né? Ele falou que o potencial elétrico do ponto B, deixa eu ver se é isso mesmo. O potencial de B é 60 volts. Qual é o potencial elétrico do ponto A? Também 60, né? Também 60, por causa da simetria em relação à carga positiva. Não é porque Q é o mesmo? Porque o Que que vai é ser o igual. mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar devagar. Eu acho que vocês estão pensando certo, tá? Mas não para essa questão, tá? Se a questão fosse assim, eu tenho uma carga positiva aqui, mais que, tá? E 2 pontos A e B equidistantes da carga positiva. Qual é o potencial elétrico naquele ponto, tá? Beleza, vocês teriam razão. Mas acontece que existe uma segunda carga aqui. São duas cargas gerando esse campo, certo? E me parece que o ponto B está mais próximo da carga negativa do que o ponto A. Então, em relação à carga mais Q, os potenciais seriam os mesmos. Mas em relação à carga menos Q, os potenciais não seriam os mesmos.
E eu sei que potencial elétrico de um ponto no espaço é uma soma de potenciais. Não é verdade? Então, eu acho que alguma coisa vai mudar. Tá? Você não pode esquecer que quando você tem duas cargas geradoras, o potencial de qualquer ponto é uma soma de potenciais. Legal? Então, eu vou começar assim. O potencial do ponto B eu conheço, né? Ele vale 60 volts. Eu vou escrever assim, ó. Potencial elétrico do ponto B deve ser igual ao potencial gerado pela carga positiva, seria K, que multiplica Q sobre, vamos chamar de D1, certo? Mais o potencial gerado pela carga negativa, que seria K vezes menos Q, sobre uma distância que eu vou chamar de D2. Tudo bem? Então não pode esquecer disso. O potencial do ponto B é um somatório de potenciais. Joia? D1 seria essa distância, 1 vezes 10 a menos 2. E D2 seria qual distância? Nós estamos calculando o potencial no ponto B, né? Então, D2 é a distância do ponto B até a carga menos Q. Portanto, esta é a distância que nós estamos chamando de D2. Ok? Tudo bem? Então, vai ficar assim. 60 deve ser igual. Posso colocar o K em evidência? Vamos colocar o K em evidência. K, que multiplica Q sobre D1. D1 é essa distância, 1 vezes 10 a menos 2. Aqui vai dar negativo, vai ficar menos Q sobre D2. E D2 eu tenho... Quanto será que mede D2? 2 centímetros? Quanto? 2 centímetros? 2 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Bom, vamos resolver dentro do parênteses. Dos parênteses, né? 60 é igual a K, que multiplica. Quanto vai dar isso aqui dentro? Q sobre 1 vezes 10 a menos 2, dividido não, menos Q sobre 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é metade disso, não é? Inteiro menos metade é igual a metade. Q sobre 2 vezes 10 a menos 2. Ok? Deu isso mesmo? Sim ou não? Fala comigo. Sim, professor. Tá, põe um ok aí, se estiver tudo em ordem, pessoal. Beleza, Letícia? Beleza, beleza. Felipe, tudo jóia? Só vocês três, o resto tá perdidaço aí. Isa, tá tudo em ordem? Acho que tá, não vi nada. Tá, ninguém se atrapalhou aqui nessa passagem, né? Bom, todo mundo quietinho, beleza. Tá bom. Não eu poderia fazer aqui é colocar o valor do K, substituir talvez por 9 vezes 10 anos, calcular o valor da carga aqui, certo? Só que eu acho que não tem importância fazer isso agora. Porque, na realidade, a pergunta é qual o potencial elétrico do ponto A, certo? Então, vamos montar a expressão para o cálculo do potencial elétrico de A. Ficaria assim, ó. VA seria K, que multiplica Q, sobre, vamos chamar de D'1, mais K, que multiplica menos Q, sobre, vamos chamar de D'2. Mudaram as distâncias, né? As cargas fixas são as mesmas. Então, o potencial elétrico do ponto A seria dado por, põe o K em evidência, vai ficar Q sobre D'1. D'1 seria a distância da carga Q até o ponto A, certo? Que também vale 1 vezes 10 a menos 2.
mais, aqui vai ficar negativo, né? Vai ficar menos que, sobre a distância de linha 2, que agora é a distância da carga menos que até o ponto A. E agora, quanto que é essa? 4 centímetros. 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2. Ok? Tudo bem? Então, agora a subtração que eu tenho entre parênteses é inteiro menos 1/4. Inteiro menos 1/4 dá 3/4, não dá? Então, o resultado aqui dentro vai ficar assim, ó. Potencial elétrico de A vai ser igual a K vezes Q vezes 3 sobre 4 vezes 10 a menos 2. 3/4 de KQ sobre 10 a menos 2. Ah, é? Olha só. Compara isso que a gente obteve aqui com isso que a gente tinha aqui em cima. Tá? Esse KQ sobre 10 a menos 2 também apareceu na expressão aqui em cima, não é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2 que está dividindo aqui, vou jogar ele para o outro lado multiplicando 60. E vou escrever assim, ó. 120 é igual a KQ sobre 10 a menos 2. Certo? E aí o KQ sobre 10 a menos 2 que aparece aqui, eu vou substituir por 120. Portanto, o potencial do ponto A é 120 vezes 3 sobre 4. 120 vezes 3 sobre 4 costuma dar 90 volts. Uau! Olha só que questão bacaninha, gente. Tá? Se a gente faz uma análise assim muito por cima do que está acontecendo, a gente pode cair numa armadilha, né? Porque existia uma simetria desses dois pontos em relação à carga positiva, mas não em relação à carga negativa. Não é verdade? Então, olha só o que aconteceu. Eu estava no ponto B, que estava mais próximo da carga negativa. Quando eu fui para o ponto A, eu fiquei mais afastado da carga negativa, certo? Bom, se eu estou me afastando da carga negativa, o potencial elétrico tem que estar crescendo. Quanto mais próximo da carga negativa eu tiver, menor é o potencial elétrico. Agora, cuidado, eu estou falando assim, menor algebricamente, né? Estou falando em termos algébricos. Carga negativa gera potencial negativo. Tá certo? Então, ir para mais longe das geradoras negativas significa aumentar o potencial elétrico. Era 60, subiu para 90 volts. Bonita questão, porque ela tem uma solução simples, tá? Mas ela tem uma aparência de complexidade aqui. Legal? Bom, galera, vocês entenderam a resolução dessa questão, sim ou não? Sim. Professor, Oi, fala, David. eu ainda tenho aquele problema de confundir, tipo, potencial com energia potencial, sabe? Nossa, é isso. Ó, David, já vai sempre fazendo associações assim. Potencial é de ponto. Energia potencial é de sistema de cargas. Tá? Potencial elétrico é uma grandeza associada a um ponto no espaço. Tá? Energia potencial é uma grandeza associada a um sistema de cargas. Vou fazer uma analogia vetorial, tá? Tudo bem? Vou usar esse pedacinho de lousa aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma carga fixa, que é maiúsculo, tá? Tudo bem? Vou admitir que essa carga fixa é positiva. Joia? Agora eu vou pegar um ponto A aqui do espaço. Tudo bem? Não tem nada nesse ponto A. A é o nome que eu dei para um ponto do espaço. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Esta carga geradora cria campo elétrico no ponto A?
Cria. Cria. Então, eu posso dizer com certeza que existe um vetor campo elétrico no ponto A. Como a carga geradora é positiva, esse vetor tem o sentido de afastamento em relação a ela, certo? Então, eu posso dizer que no ponto A existe um campo elétrico que eu vou representar assim, EA. Certo? E aí está tudo sob controle, sim ou não? Sim? Sim, sim. Legal. Agora, presta atenção no que eu vou perguntar, David. Existe força elétrica no ponto A? Não porque não tem carga. Não tem carga, não pode ter força. Uhum. Isso, perfeito. Perfeito. Tá? Essa é a análise vetorial do campo. Tá? Agora, esquece essa história de vetor campo. Vamos fazer uma análise escalar? Essa carga geradora cria potencial elétrico no ponto A, não é verdade? Então, existe aqui um potencial elétrico que eu vou chamar de VA, dado em volts. Tá? Isso significa que existe energia potencial nesse sistema? Existe energia potencial no sistema onde há uma única carga? Energia Não. potencial não é uma quantidade de energia associada a um par de cargas? Se eu só tiver a carga geradora, o sistema tem energia potencial? Ah, não. Nenhuma. Uhum. Existe o potencial elétrico no ponto A, mas não tem energia potencial nesse sistema, certo? Se eu quiser energia potencial nesse sistema, o que eu tenho que fazer? Colocar uma carga de prova no ponto A. Quando eu coloco uma carga de prova no ponto A, o sistema adquire uma quantidade de energia potencial. Essa quantidade de energia potencial, que eu vou chamar de energia potencial, com a carga de prova no ponto A, é o valor da carga de prova vezes o potencial elétrico de A. Tá ok? Então, potencial elétrico não é energia, é possibilidade de energia. Mas quando vai ter energia? Quando eu puser uma carga naquela posição. Campo elétrico não é força, mas é uma possibilidade de força, não é? Quando vai ter força? Quando eu puser uma carga de prova naquela posição. Beleza? Então, essa analogia entre esses conceitos, ela é perfeita. A diferença é que quando eu falo de energia, eu estou falando de uma análise escalar, tá? Eu estou falando de quantidades que são escalares. E quando eu falo de força, eu estou falando sobre grandezas que são vetoriais, tá? Então, eu posso pensar assim, o campo gera a força, o potencial gera a energia. Mas em ambos os casos, eu preciso colocar ali uma carga de prova. Entendi. Beleza? Ficou mais claro, professor. Obrigado. Tá? Então, Uhum. essa analogia é perfeita, tá? Ela é perfeita. A diferença é um é escalar, o outro é vetorial. Tá? Assim como o campo gera a força, o potencial gera a energia potencial. Beleza? Beleza. Joia? Bom, e aí, pessoal, tudo sob controle? Podemos seguir? Sim. Hoje está difícil até um ok, né, do pessoal. Põe um ok aí para mim. Sim. Sim, Isa. Beleza, Aninha. Legal. Legal. Esther, tá tudo bem? Thomas? Gabriel? Bruna? Oi, André, tudo bem? Sim. É joia. Beleza, Esther. Gabriel, beleza. Joia. Larissa? Ok. Ok. Quer falar, Esther? Não. Não? Então vamos lá. Questão número 8. Dá uma lida no enunciado, por favor, enquanto eu preparo a louça.
Bom, vamos lá? Questão número 8. A figura mostra uma região espacial de campo elétrico uniforme de módulo E igual a 20 newtons por cubo. Uma carga que maiúsculo igual a 4 coulombs é deslocada com velocidade constante ao longo do perímetro do quadrado de lado L igual a 1 metro, sob a ação de uma força F igual e contrária à força colombiana que atua na carga Q. Considere, então, as seguintes afirmações. 1. O trabalho da força F para deslocar a carga Q do ponto 1 para 2 é o mesmo do despendido no seu deslocamento ao longo do caminho fechado 1, 2, 3, 4 e 1. O trabalho da força F para deslocar a carga Q do ponto 1 para o ponto 2 é o mesmo do despendido no seu deslocamento ao longo do caminho fechado 1, 2, 3, 4, 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Por quê? Porque a DDP vai ser nulo. Porque a DDP vai ser Nulo. nula. Legal. Então, uma coisa a gente já sabe, né? Olha só. O trabalho realizado pela força F... Bom, em primeiro lugar, eu preciso entender que se a partícula se move com velocidade constante, a resultante das forças elétricas sobre ela é igual a zero, certo? O trabalho da força F, então, tem que ser igual ao trabalho realizado pela força elétrica. Essas duas forças se equilibram, têm sentidos opostos, vou chamar isso aqui de F. Tá? Então, a primeira coisa que eu deveria ter pensado seria isso. A resultante é zero, a força que atua sobre essa partícula, a força F, tem que estar equilibrando a força elétrica. Beleza? Tá, então o trabalho realizado pela força F tem que ser igual a menos o trabalho realizado pela força elétrica. Certo? Como diz o enunciado da questão do ITA, isso porque essas duas forças são iguais e opostas. Certo? Que é uma bobagem imensa. Né? Duas forças não podem ser iguais se elas são opostas. Tá? Mas a gente entendeu o que ele quis dizer. Né? Essas duas forças têm sempre a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Bastaria dizer, então, que essas forças são opostas. Tá legal? Então, tá. Trabalho realizado pela força elétrica para levar o cara de 1 para 2 é zero, David. Por que mesmo? Porque a diferença de potencial é nula. Então, Ok. Então, o trabalho da força elétrica para levar a partícula da posição 1 para a posição 2 seria igual a zero, porque o potencial elétrico do ponto 1 é igual ao potencial elétrico do ponto 2. Beleza? Tudo bem? Consequentemente, o trabalho da força elétrica, da força F, vai ser igual a menos esse trabalho. Menos zero é zero. Certo? Tá. E o outro trabalho? O outro trabalho é para percorrer os 4 lados do quadrado, né? Tá? Trabalho realizado pela força elétrica na trajetória 1, 2, 3, 4, 1. Nossa Senhora, essa anotação ficou horrorosa, né? Certo? Trabalho realizado pela força elétrica na trajetória 1, 2, 3, 4, 1 também é igual a zero. Por quê? Ué, porque se ele sai de uma posição e volta até ela, o potencial final é igual ao inicial. Certo? Então, potencial final é igual ao potencial inicial. Esses dois trabalhos são iguais, portanto, a afirmação é verdadeiro ou falso? verdadeiro. Verdadeiro, isso aí. Então, a afirmação 1 é verdadeira. Joia? Até aí tudo sob controle? Beleza? Então, vamos lá. 2. O trabalho de F para deslocar a carga Q de 2 para 3 é maior que o trabalho para deslocá-la de 1 para 2.
O trabalho da força elétrica para deslocá-la de 2 para 3 é maior do que o trabalho para deslocá-la de 1 para 2. Verdadeiro ou falso? Professor, uma dúvida. Quando ele pergunta isso, ele considera, tipo, em módulo ou não? Não. Não Realmente não, considera? porque nós estamos falando de grandezas escalares, né? Grandezas escalares têm sinal algébrico, tá? Então, quando ele pergunta, este é maior que aquele, ele está comparando duas grandezas algébricas. Tá bom? E eu acho que eu entendi o que o Ita quis com esse número 2. Tá? Ele está tentando botar você em xeque justamente com relação ao sinal do trabalho realizado. Porque a gente já sabe, a gente já analisou isso aqui na afirmação 1, a gente já sabe que o trabalho de 1 para 2 é 0. Então, o que está valendo agora é o trabalho de 2 para 3 é positivo ou é negativo? Eu acho que é negativo. E aí, galera, o que vocês acham? O trabalho realizado na trajetória de 2 para 3 vai ser positivo ou negativo? Se for positivo, põe um ok. Se for negativo, não põe nada. Nada? Prof, uma dúvida. Tá Pode seguindo falar. aquele sentido positivo para negativo, as setas? Como é que é, Aninha? Eu não entendi a pergunta. Lembra quando a gente estava fazendo as linhas de força? Lembro? Não tinha sentido positivo para negativo? Isso mesmo. As linhas de força sempre apontam a diminuição dos potenciais elétricos. Tudo Aí tá bem? seguindo também? Aqui também, ó, o potencial elétrico diminui para baixo. Aí você quer saber de qual ponto para qual mesmo? Desculpa, me perdi. De 2 para 3. Então é positivo? Quem é positivo? O trabalho da força elétrica ou o trabalho da força elétrica? Calma. Estou calmo. Me confundi agora. Uhum. Então, o Ita é especialista em fazer essa brincadeira, tá? De trabalhar essa questão do sinal algébrico, tá? Os caras adoram isso, pegam muita gente de calças curtas, tá? Não precisa nem pensar na questão dos potenciais, se estão aumentando, se estão diminuindo, tá? Basta você pensar assim, ó. A carga está aqui, tá? A força elétrica que atua sobre ela é para cá, é a favor do campo. Tudo bem? A força F atua contra o campo. Ok? Tanto faz a carga estar nessa posição ou naquela, as forças seriam as mesmas, né? Tá legal? E aí eu vou deslocar essa carga de 2 para 3, portanto, o deslocamento vai ser para cá, não para essa. Aulinhas do pipoca, tá? A força atua na direção e no sentido do deslocamento. Quando uma força atua na direção e no sentido do deslocamento, o trabalho dessa força é resistente ou motor? Putz, motor. Motor. Trabalho motor é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Isso aí, tá? Onde o cara está tentando me dar um nó? Eu estou tão acostumado a trabalhar com questões assim, e o cara me perguntou o trabalho da força elétrica, que é capaz de não estar pensando ainda no trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica de 2 para 3 é negativo, porque a força elétrica é a favor do campo. Então, de 2 para 3, a força elétrica é resistente. Mas nós não estamos falando do trabalho da força elétrica, nós estamos falando do trabalho da força F. Certo? Então, o trabalho da força F para levar a partícula de 2 para 3 é positivo. Implica que o trabalho da força F para levar a partícula de 2 para 3 é maior que o trabalho da força F para levar de 1 para 2. Ok? Tudo bem aí, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Olha só, você viu a sacanagem, né? Ele poderia simplesmente não ter falado nada de movimento de forma, nada de força F,
e ter simplesmente perguntado assim, o trabalho da força elétrica para levar de 1 para 2, o trabalho da força elétrica para levar, que é a pergunta comum. Ele só para sacanear falou que o movimento era uniforme e perguntou o trabalho da outra força. Tá? Foi aí que eles deram rasteira em alguns candidatos. Joia? Beleza? Terceira afirmação. É nula a soma do trabalho da força F para deslocar a carga Q de 2 para 3, com seu trabalho para deslocá-la de 4 para 1. Ó, é nula a soma do trabalho da força F para levar de 2 para 3, com o trabalho da força F para levá-la de 4 para 1. Verdadeiro ou Sim, falso? verdadeira. Ah, não seria não, professor, eu acho. Por quê? Porque Vamos a lá. força F, ué, não é tipo. Porque, por exemplo, se o ponto tiver no 4, a força F não vai fazer trabalho do 4 para 1. Vai sim. Vai O sim. F? Porque olha só, eu tenho a carga nessa posição agora, certo? A força F sobre ela é constante, ela continua atuando para cima, certo? Só que agora eu vou deslocar essa partícula da posição 4 até a posição 1. Então, o deslocamento agora é para baixo. Certo? Então, eu tenho uma força para cima e um deslocamento para baixo. O trabalho da força F de 4 para 1 é negativo. Pô, o trabalho da força F de 2 para 3 não era positivo? A gente não tinha discutido aqui, ó. F delta S na mesma direção e sentido, trabalho positivo. Na volta de 4 para 1, a força F continua sendo para cima. Então, agora o trabalho dela é resistente. Agora, quando eu trago Professor, ela para baixo, a força F atrapalha. é que na minha cabeça, tipo, quem faz trabalho do 4 por 1 é apenas a força elétrica, que tá Opa, para baixo. então vamos corrigir um conceito aí, tá, David? Quando um corpo desloca sob a ação de várias forças, cada uma delas realiza o trabalho. Tá? A força elétrica realiza trabalho, a força F também realiza trabalho. Nós estamos discutindo o trabalho da força F. Mas uma coisa você tem razão, viu, David? Se fosse o trabalho da força elétrica, quando a partícula vai de 4 para 1, o trabalho seria positivo, porque a força elétrica estaria atuando como motora. Entendeu? Mas ele não está falando da força elétrica, ele está falando da força F, aquela que equilibra a força elétrica. Tá? Se a força elétrica realiza um trabalho motor, então a força F realiza um trabalho resistente. E esses dois trabalhos, em módulos, são sempre iguais, eles têm sempre sinais opostos. Tá? Por quê? Porque a soma dos trabalhos tem que dar zero. Teorema da energia cinética, lembra? Teorema da energia cinética não dizia assim, o trabalho da resultante da variação da energia cinética? Então, eu sei que se ele vai andar com velocidade constante, o trabalho da resultante tem que ser zero sempre. Não tem variação de energia cinética. Beleza? Olha só a gente misturando tudo com as aulas do Pipoca, né? Tá certo? Ficou claro isso? Então, É, deslocou professor, a sob a ação de duas ou mais forças, todas elas realizam trabalho. Pode ser que algumas realizem trabalho resistente, outras realizam trabalho motor. Ó, na subida, o trabalho da força F é motor. É positivo. Sim, mas o trabalho da força elétrica é resistente. É negativo. Na descida, o trabalho da força F é resistente. Sim, mas o trabalho da força elétrica é motor. então mesmo não estando a favor do movimento, ele tá fazendo o trabalho, né? Tá É, sim. justo. É isso. Vacilei. Uhum, Forças que atuam contra o movimento realizam o trabalho roubando energia cinética do sistema. Então, entendi. tem sempre uma que está dando energia cinética e outra que está roubando a mesma quantidade. Por isso a velocidade é constante. Beleza. Beleza? Valeu, professor. Joinha? Então, voltando à nossa questão, tá? Pode-se afirmar que... peraí, Cacilda, eu esqueci da 3 aqui. O que era a 3? Era que os trabalhos seriam nulos? Seriam nulos. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro.
verdadeiro. Então, Alternativa A. isso. A 1 é verdadeira. A 2 é falsa, né? Preciso marcar aqui. A 3 é verdadeira. Tá? Não, todas são A verdadeiras. 2 era verdadeira, não era? Era verdadeira também. Era verdadeira. Ok, isso aí. Verdadeira. Legal? Então, uma das coisas pesadas da prova do ITA é o fato de que, em toda questão literal, você tem sempre que prestar muita atenção com relação ao sinal algébrico, a representação que ele está fazendo, porque, putz, eles adoram jogar com isso. Às vezes o cara pensa conceitualmente tudo certinho, mas ele erra um sinal algébrico na interpretação. Tá legal? Vamos para 9? Vamos lá? Questão número 9. Uma carga pontiforme positiva, que é igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, está disposta no vácuo. Uma outra carga pontiforme positiva, Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, é abandonada em um ponto A, situado a uma distância D igual a 3 centímetros da carga Q maiúscula. Analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. A constante K é o famoso 9 vezes 10 a nona, e essa é uma daquelas questõezinhas maravilhosas, onde cada afirmação é uma questão inteira dentro dessa questão. Então, vamos lá, deixa eu representar aqui o que ele está falando. Então, eu tenho uma carga geradora, que é maiúsculo, certo? Ela é mantida fixa numa certa posição. E eu tenho uma carga Q minúsculo, situada a uma distância de 3 centímetros da carga Q maiúscula. Então, vamos lá, 3 centímetros. Tem aqui a carga Q minúscula. 3 centímetros. Beleza. Então, vamos ver o que ele fala sobre isso. Vamos lá. Primeiro, quando Q minúsculo está em A, a força elétrica que Q maiúsculo exerce em Q minúsculo é 100 newtons. Desculpa. A é esta posição. Então, ele está falando que a intensidade da força elétrica dessas duas cargas é 100 newtons. Bom, se eu posso supor que ele falou isso, né? As duas cargas são pontiformes, a intensidade da força elétrica entre elas pode ser obtida pela lei de Coulomb, certo? Então, é só jogar na lei de Coulomb. F deve ser igual a K, módulo de Q maiúsculo, módulo de Q minúsculo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Só não pode esquecer de passar essa distância para metros. Certo? Então, vamos ver o que vai ficar. F vai ser igual. K vale 9 vezes 10 a nona. Q maiúsculo vale 5 vezes 10 a menos 6. Q minúsculo vale 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre elas, que é 3 centímetros, ou 3 vezes 10 a menos 2, ao quadrado. Certo? Bom, colocamos os valores, agora vamos fazer os cálculos, tá? Bom, primeiro, vamos dar uma simplificada aqui. Aqui embaixo eu tenho 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, não é? Então, eu vou já simplificar. O 9 de cima vai simplificar por 9 aqui de baixo. Certo? Então, lá em cima vai sobrar 5 vezes 2, vai sobrar 10. Então, vai ficar assim, F igual a 10, que multiplica. Agora, vamos trabalhar com as potências de 10. 10 a nona vezes 10 a menos 6 é 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 6 é 10 a menos 3. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a primeira.
Portanto, a intensidade da força elétrica entre elas vale 100 newtons. Ok? Legal. A 1 é verdadeiro. Joinha? Tudo bem? Sim. 2. O potencial elétrico gerado por Q maiúsculo em A é 15 vezes 10 à quinta volts. Vamos ver. Ficaria assim: potencial elétrico no ponto A seria K vezes Q maiúsculo dividido por T. Certo? Então, seria 9 vezes 10 à nona, vezes Q maiúsculo é 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância D, que era 3 centímetros, portanto, 3 vezes 10 a menos 2. Certo? Dá para simplificar o 9 com o 3. Então, aqui em cima sobra 3. 3 vezes 5 é 15, né? Então, o potencial elétrico no ponto A seria 15 vezes 10 à nona com 10 a menos 6 dá 10 à terceira. 10 à terceira dividido por 10 a menos 2 costuma dar 10 à quinta. 15 vezes 10 à quinta volts é o que ele afirmou na 2. Portanto, a 2 é verdadeira. Ok? Afirmação 4. Vamos lá. Estando um ponto B distante 6 centímetros da carga Q maiúsculo e 3 centímetros do ponto A anterior, então a DDP entre B e A vale menos 7,5 vezes 10 à quinta volts. Entendeu? Entendeu o que ele falou? Olha, tem um ponto B, sei lá onde está esse ponto B, vou pôr ele aqui, que está a 6 centímetros da carga geradora, 3 centímetros do ponto A. Aí ele está afirmando para nós que a DDP entre B e A vale menos 7,5 vezes 10 à quinta volts. E agora, o que eu faço? Acho o valor de B para fazer a DDP com A. Legal, calculo o potencial em B, né? Posso fazer uma pergunta, Aninha? Pode ser? Sim. Na hora de calcular o potencial elétrico no ponto B, eu devo considerar que existe uma carga geradora ou duas cargas geradoras? Não sei, Pro. Eu também não. Eu fiz exatamente essa carinha que você deve estar fazendo. Tá? Eu também não. Agora não ficou claro para mim. Tá? Porque ele propôs que eu ia colocar uma carga no ponto A, né? Uma carga que minúscula no ponto A, ia ter uma força elétrica entre elas. Tal. Essa era a análise da primeira afirmação. Já na segunda afirmação, ele pede o potencial elétrico do ponto B, a segunda não, a quarta, a terceira afirmação, ele pede o potencial elétrico do ponto B, mas ele não me diz o que aconteceu com a carga que ele tinha colocado no ponto A. Ela continua aí? Professor, Eu acho que não, tá? Mas isto é um palpite, tá? Eu acho que esta carga tinha sido colocada aqui apenas para a gente discutir a afirmação. professor, É, na real, tipo, ele já deu a potencial de A, que foi o último exercício. Então, tipo, se você calcular a soma no B, você já tem um valor de A, só falta o valor de B.
não é? Desculpa, não entendi nada que você falou. Então, o potencial no ponto B É, é influenciado pelas essas duas cargas aí, certo? é, Então, só que o de A já foi dado. Então, tipo, se eu opa, fi- então, mas o potencial de ar, cadê? Esse aqui, né, que a gente já calculou, é isso? isso. Só que esse daqui é o gerado pela carga Q maiúsculo no ponto A. Não tem a ver com a carga Q minúsculo. A carga Q minúsculo não gera potencial em si mesmo. Ah, tá. Putz, acho que eu entendi errado a pergunta, então. Pois é, ficou tudo esquisito, tá? Então, ó, a gente vai supor que Q maiúsculo é uma carga geradora. Q minúsculo foi usada para a afirmação 1, mas ela não está mais lá, tá? A carga fixa é a carga Q maiúsculo. Isso é uma imprecisão do enunciado. Tá legal? Mas deixou a gente numa situação ruim. Tá ok? Então, eu vou partir do pressuposto de que a carga Q minúsculo não está mais lá. Eu tenho o potencial do ponto A, que a gente já tinha calculado, falta agora só calcular o potencial do ponto B, e aí, nesse caso, a Aninha tinha razão, é só fazer esse cálculo. Então, ficaria assim, o potencial elétrico do ponto B seria K, Q maiúsculo, sobre a nova distância, vamos por Benin. Tudo bem? Então, o potencial do ponto B seria 9 vezes 10 a nona, que multiplica 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela nova distância, que agora é 6 vezes 10 a menos 2. Não precisa nem ser um grande especialista em continhas para saber que isso daqui é metade daquilo. Certo? Aqui eu estava dividindo por 3, aqui eu estou dividindo por 6. Tá certo? Então, o potencial elétrico do ponto B vai ser metade do potencial elétrico do ponto A. Portanto, vai ser 7,5 vezes 10 a quinta volts. Beleza? Peguei um ponto ao dobro da distância, vai ter metade do potencial do outro. Certo? Ele pediu não potencial do ponto B, mas a diferença de potencial entre B e A. Meu, presta atenção na ordem que ele coloca na pergunta. Ele quer DDP entre B e A. DDP entre B e A é VB menos VA. Diferença de potencial entre dois pontos é definida como o potencial do primeiro menos o potencial do segundo. Joia? Então, VB menos VA é 7,5 vezes 10 a quinta menos 15 vezes 10 a quinta. Ok? VB menos VA deve, então, ser igual a menos 7,5 vezes 10 a quinta. Afirmação 4 é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Ok? Então, ó, tinha falha assim no enunciado, o cara te deixou no mato sem cachorro, tá? Quando ele fez a afirmação número 4, não ficou claro o que ele pretendia. A gente vai supor que a carga aqui está sendo usada só para calcular algumas coisas. A geradora do campo é a Q maiúsculo. Pro, mas e se no caso que interferisse no A, eu teria que recalculá-lo, né? Desculpa, se no Se no caso... caso a carga geradora influenciasse no A, eu teria que recalcular ele. Se a carga geradora influenciasse no ponto A, mas ela influencia. Não, a gente não considerou nessa alternativa, correto? Tá, aqui a gente... Tá, você está falando no B, então, não no A. Isso. No B. Beleza. Eu Sim. teria que calcular este potencial aqui e somar com este potencial aqui. Tá? E isso mudaria completamente os cálculos e, com certeza, a afirmação seria falsa. Tá? Mas aí, é o que eu estou te falando, amigo, deixou a gente no mato sem cachorro. Tá? Agora, vale um pouco de experiência. Tá? De já ter visto muitas vezes essa questão, eu tenho comigo que a ideia da banca examinadora era fazer mesmo o cálculo do potencial gerado apenas por esta carga. Tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que seja uma armadilha,
Mas, de qualquer forma, se for uma armadilha, essa é uma questão questionável. E, com certeza, tá, eu acho que, na hora de discutir gabarito de questão, os cursinhos caem de pau. Tá? Porque alguém vai levantar essa lebre. Mas esse, pronto, tá bom? Beleza? Então, não devo sofrer muito com essas coisas, não. Ah, mas pode ser que eu esteja perdendo a questão. Sim, mas ela está conceitualmente equivocada. Tá? Então, não é culpa nossa, a culpa é da banca, a gente vai brigar com a banca. Tá joia? Belezinha? Então tá. Putz, ainda estamos na 4. Vamos lá. Eu adoro questões assim. Elas começam no dia da prova e não terminam nunca mais. Né? Vamos lá. 8. 8. Vamos ver o que ele afirma. O trabalho realizado pela força elétrica gerada por Q maiúsculo sobre Q minúsculo para levá-la de A até B é menos 20 joules. Tá? Então, vamos lá. Trabalho da força elétrica para levar a carguinha de A até B pode ser calculado como a carga transportada vezes o potencial de A menos o potencial de B. Certo? Então, o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carguinha de A até B vai ser o valor da carga de prova. Eu já até esqueci, gente. Qual é o valor da carga de prova? Professor, por que tem que ser a carga de prova nesse caso? Desculpa? Por que tem que ser a carga de prova? Não é Porque, porque ela é transportada, né? Se a gente está supondo que a carga Q maiúscula é a geradora do campo, então ela tem que ser uma carga fixa. Ah, tá. Nossa, é verdade. Tô moscando. Nossa, Tô cara. moscando. Tudo bem? Então, vamos lá. Carga de prova é quanto mesmo? 2 vezes 10 é menos 6? Isto. Que multiplica. Potencial elétrico do ponto A. 15 vezes 10 a quinta. Menos. Potencial elétrico do ponto B. 7,5 vezes 10 a quinta. Tomei a liberdade de já colocar o 10 a quinta em evidência. Tá certo? Aqui dentro vai dar 7,5, né? Vezes 2 vai dar 15. O trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de prova de A para B será 15. Agora vamos ajeitar as potências de 10. 10 a menos 6 vezes 10 a quinta dá 10 a menos 1. Portanto, esse trabalho dá 1,5 joules. Tá certo? Então, a afirmação 8 diz que o trabalho realizado é de menos 20 joules. A afirmação é falsa. Ok? O trabalho era 1,5 joules. Só mais uma, gente. Só a 16 agora. Vamos lá. Então, afirmação 16. A variação da energia potencial eletrostática da carga Q, quando essa carga é liberada em A e se move até B, é nula. Putz, a variação da energia potencial eletrostática quando eu abandono a carga Q minúscula no ponto A e ela se move até B. A variação da energia potencial é nula. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Ah, sei lá, eu posso pedir ajuda para o Pipoca? Vamos lá, Pipoca, o que você faria? Ah, eu faria assim, é uma força conservativa, não é? Força elétrica é uma força conservativa. Então, eu posso calcular assim, o trabalho da força elétrica para levar o cara de A até B
é igual a menos a variação da energia potencial do sistema. Ah, desculpa, o teorema da energia potencial, a gente vem usando ele desde sempre, né? Só que eu voltei para trás e escrevi ele assim de novo. Tá legal? Por que eu fiz isso? Porque agora ele está falando diretamente da variação de energia, né? E aí eu posso simplesmente dizer que a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho. Acontece que o trabalho para levar de A para B foi o que eu acabei de calcular, não foi? 1,5? Então a variação de energia potencial seria menos 1,5. Não. É nula? É não, cara. Você acabou de calcular isso. Falso de mim. Tá legal? Graças a Deus, a última pergunta era meramente conceitual. É lembrar que essa força é uma das conservativas. O trabalho dela é sempre igual a menos variação de energia potencial. Portanto, a 8 é falsa, a 16 é falsa, as 3 primeiras são verdadeiras. A soma dá 7. Ok? Professor, Pois não. o André pediu se você pode olhar o chat, por favor. Eu Ah, acho que tem obrigado, dúvida. obrigado. Isso. Vocês têm que se comunicar assim, porque eu abro o meu texto aqui na tela e cobre parte da tela, eu não vejo mais nada. Eu posso olhar o chat, tem 1 milhão de coisas aqui no chat. Tem um monte de ok, prof. Tá todo mundo respondendo para mim, eu não estou vendo nada, desculpa. André, vamos ver lá. Professor, na 8, as alternativas D e E não são iguais no seu significado? Fiquei confuso. Espera aí que eu vou voltar, então. Na 8, as alternativas D e E. Apenas um é incorreto. Apenas 2 e 3 são corretas. Nossa, cara, você tem razão. Mas qual que era a alternativa dela? A correta é a A, mas é que na hora que eu li, eu falei, nossa, mas e aí se você fica nesse emblema, né, entre a D e a E? Com certeza, André. Significam a mesma coisa, né? Eu só não acho, viu, André? Agora é uma questão de opinião pessoal. Eu só não acho que tenha sido proposital. Tá? Esse tipo de erro me parece típico de quem está montando rápido a questão, e aí ele já botou, como ele já botou a alternativa A como correta, qualquer coisa que ele ponha diferente de A vai ser errado. Então o cara vai inventando as alternativas. E, de repente, na pressa de fazer a questão, pode ter acontecido isso. Tá? Do cara colocar D, depois colocar E, são ambas incorretas, são ambas alternativas incorretas, e aí ele ficou satisfeito e não parou para pensar no que ele tinha escrito. Tá? Mas como isso não inviabiliza a questão, eu acho que o pessoal deixou passar. Tá? Mas eu concordo com você, tá? Se apenas um é incorreta, tá? Então apenas 2 e 3 são corretas. Você tem razão. Tá bom? Beleza, André? Valeu. Obrigado. Nada. Cara, a gente conseguiu se livrar da apostila 2, né? Tá certo? Só que, deixa eu ver. O nosso horário terminou agora, é isso? Isso. Que mas tá bom, valeu, a gente discutiu bastante bem. Ó, deixa eu só fazer um comentário, então. Tudo bem? Desculpa o pessoal que estava escrevendo aqui no chat que eu não estava vendo, perdão. Tá? Caiane, Thomas, etc. Tá? Comentário. Pelas respostas, tá? Deu para perceber que vocês já começam a pensar melhor o conceito. Ainda tem umas arestas para parar, não é verdade? Ainda tem algumas coisinhas que ficam meio no ar. A gente vai melhorar isso com o passar do tempo, tá bom? Mas eu acho que valeu a pena a gente ter feito esta parada. Nossa, é uma parada prolongada nessas aulas, né? Mas essas aulas são muito fortes conceitualmente. Ainda tem alguma coisa, alguma ideia que não encaixou direito, mas com o tempo as ideias vão encaixar. Tá legal? A coisa está indo super bem, eu estou bastante satisfeito com as perguntas que vocês fizeram, com a participação que vocês tiveram, tá bom? Então, a gente nem começou a apostila 3, mas depois eu pago o atraso.
E eu garanto para você uma coisa, tá? Passou a apostila 3, o começo da 3, tá? A primeira aula ainda é potencial, mas é potencial de condutor em equilíbrio. É uma aula mais simples, onde a gente vai só comentar umas propriedades. Aí a gente já vai entrar no conceito de corrente elétrica, as coisas vão fluir, vão ficar mais gostosinhas, tá? Então, daqui para frente, vamos descer a montanha, tá certo? Agora vai ser a hora da curtição, tá bom? Galera, já estou com saudades de vocês, tá? Eu espero que vocês se cuidem bem, descansem um pouco, é importante isso, tá bom? Para o pessoal que tem aquela coisa de, putz, eu estou descansando, os outros estão estudando, eu devia estar estudando também, isso é falso, tá? Porque você não pode chegar no dia do vestibular sabendo tudo e sem fôlego, sem resistência e sem saúde, tá bom? Tá? Eu acho que o grande segredo para você conquistar a sua vaga, conquistar todos os seus sonhos, é lembrar que toda vez que você chegar na reta final, você tem que estar equilibrado. Tá bom? Tudo bem? Então, enquanto o pessoal estiver estudando, não vai ficar pensando assim, nossa, ele será melhor do que eu. Não, ele será mais cansado do que eu. Tá bom? Beleza? Bom descanso, beijos e abraços, tá? Tô aqui em casa, precisou de alguma coisa, é só chamar. Tá legal? Joia? Então tá, beijão. Beleza, professor. Tchau, Professor, prof. Obrigada. relaxa que eu Boas voltarei. férias. Não fique com saudades. Não, tudo bem, David. Pode voltar sim, tá? Pode voltar, vai ser um prazer. Tá bom? Tchau, gente. Eu que agradeço, tá? Boas Tchau, férias. professor. Boas férias. Obrigado. Tchau, tchau. Boas férias pro senhor também. Boas férias, Felipe. Tchau, professor. Obrigado. De nada, Larissa. Eu é que agradeço.